Se a gente adota o primeiro vídeo como um meio do caminho, é possível traçar duas rotas. O primeiro vídeo como uma bifurcação e que a gente pode ir no passado em duas direções diferentes. Numa direção, a gente segue a genealogia, a linhagem urbana das cidades que estavam por trás da construção das caravelas que conseguiram atravessar o oceano. Na outra linhagem, a gente verifica o que foi a história urbana daquela população tupinambá, mas não somente dela especificamente, mas de toda a sua genealogia, né? De toda a sua árvore genealógica, que é aquela das populações indígenas, ameríndias, das populações que cruzaram a Beringia na direção do continente americano muitos milhares de anos antes da chegada dos navegadores europeus. Se a gente faz isso, a gente vai ver que existem formas muito diferentes de aglomerações humanas, de coisas que poderíamos chamar de cidade, não são exatamente cidades, são outras formas de aglomerações humanas. Com isso a gente consegue expandir o conceito, não ficar preso numa demarcação semântica específica que, de certa forma, prende o nosso pensamento, amarra e limita a nossa ideia do que significa uma aglomeração de pessoas fixas num determinado lugar. Se a gente começa pelo lado dos portugueses, a própria palavra cidade, ela tem a mesma raiz da palavra civilização no latim. Então existe uma identificação entre as duas coisas. Em alemão é muito interessante, a palavra cidade, Stadt, tem a mesma etimologia que a palavra estado. Portanto, uma identificação entre as duas coisas. A cidade corresponde, grosso modo, ao estado, é a sede do estado, a sede da autoridade estatal. No francês existem dois termos, a palavra cité, que corresponde à autoridade estatal e que é um estabelecimento, uma aglomeração humana, geralmente com uma população um pouco maior, e a palavra ville, que significa cidade em português e que é qualquer cidade, qualquer aglomeração humana estabelecida, fixa num território. No inglês eles têm uma distinção parecida entre town, que é uma cidade, basicamente, uma área povoada com fronteiras bem definidas, e uma city, e que é uma cidade grande, mais importante e que não necessariamente tem um vínculo com uma sede governamental como acontece em relação a cité em francês. Em português nós não temos essas distinções e isso de certa forma empobrece um pouco a nossa capacidade de tratar desse fenômeno e de diferenciá-lo. Mas o fato é que na linhagem europeia ocidental existe um certo vínculo entre Estado, civilização, cidade. E aí a gente precisa ver o que é a genealogia, a linhagem, a história por trás dessas três ideias, principalmente a ideia de civilização, e com isso a gente volta na gênese do Estado, tal como é tratado tradicionalmente nos livros de história, inclusive ensinados em escola, que corresponde à experiência dos sumérios na Mesopotâmia por volta do ano 3500 a.C. E ali tem início uma espécie de embrião do que virá a ser toda uma trajetória urbana e que vai culminar na cidade da Baixa Idade Média e da modernidade em seu início, que constrói as caravelas com as quais os portugueses vão cruzar o Oceano Atlântico e chegar nessa imagem, nessa cena do encontro com a população indígena na costa brasileira. Vamos dar uma olhada muito brevemente no o que foi essa linhagem e por que ela é importante. Então existe um processo longo por trás aqui, que é a passagem das sociedades sem Estado, geralmente nomádicas ou semi-nomádicas, para sociedades com Estado e que tendem a ser sedentárias. Esse é um processo complexo que a gente não vai entrar nos méritos dele aqui. Alguns autores no urbanismo e na geografia vão argumentar que a cidade veio antes da agricultura. É o caso da Jane Jacobs, no livro dela A Economia das Cidades. Um livro não foi traduzido para o português, do final da década de 60, a mesma Jane Jacobs do célebre Morte e Vida das Grandes Cidades. O fato é que o Estado ele cria uma aglomeração em seu entorno
ou a aglomeração que passa a ter uma tendência de ser mais fixa no território, ela cria o Estado em seu bojo. Não vamos entrar aqui no mérito do ovo ou da galinha. O outro fato importante é que essa autoridade estatal, nesse momento, é uma autoridade estatal que se legitima através do provimento da proteção às pessoas que vivem ali naquela localidade. Por que existe autoridade? Porque o Estado protege a autoridade, as pessoas que constituem aquela autoridade territorial, soberana numa determinada localidade, ela protege todo mundo que está ali. Protege de quem? De ataques de bandos. Essa é uma geografia histórica de um seminomadismo que envolve essa prática, né? Então é a legitimidade, poder concedido pela população em troca de proteção. E junto com o poder vem diversas outras coisas, né? Então é essa cidade que é um aparato de defesa de um determinado grupo. E essa inovação política, social, cultural, coletiva, que é a formação do Estado, ela vai se espraiando, ela vai se difundindo pelo mundo antigo a partir desse ponto inicial na Mesopotâmia dos Sumérios, e com isso ela vai se estendendo e criando filhotes em outros lugares. O principal desses é o Egito Antigo. Então o que vai acontecendo nessa trajetória é que as cidades, as aglomerações, os centros urbanos vão produzindo coisas novas, criando coisas novas, novas formações sociais, novas formas de Estado, a democracia na Grécia Antiga, por exemplo, o próprio império, a forma império, que é uma autoridade estatal que domina um território onde estão inseridas outras populações, outros povos, outras culturas, outras etnias diferentes daquela que estão no centro dominante e que é de onde sai a elite que domina aquele território como um todo. E ao longo do tempo vão surgindo sentidos diferentes para as cidades. Então a centralidade urbana do Egito Antigo é diferente, ela tem um sentido, uma lógica diferente, produz coisas diferentes do que viria a ser Atenas, a polis grega, que produz várias coisas, né? Produz a democracia naquela forma específica que foi muito importante na linhagem política que viria a acontecer na sequência, a República Romana, e que depois passa por um período imperial. São formações que sempre, como diz o historiador Fernand Braudel, o Império Romano é um bom exemplo porque ele envolve um território bastante extenso e no centro sempre existe uma cidade que comanda e controla aquele território, que tem muitos tentáculos territoriais diferentes e envolve um domínio de um espaço bastante grande por causa de uma determinada estrutura estatal vinculada às forças armadas, que são comandadas e controladas por uma capital. A metrópole, que significa a cidade-mãe para os gregos. É a cidade-mãe de todas as cidades, a cidade que rege a região, que vem do latim reger. O que acontece depois na passagem do declínio do Império Romano para o período medieval é que há uma retração nas cidades e no grau de urbanização. A sociedade medieval era uma sociedade predominantemente rural, em que as cidades retraem, inclusive de tamanho. E o mundo medieval ele é centrado no feudo, né? Na unidade feudal, mas claro, num conjunto de elementos, numa rede de elementos, como sempre é a rede de elementos que envolve um enfraquecimento da lógica urbana. A cidade não desaparece completamente, mas o fato é que no período da passagem da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, que acontece depois das cruzadas e como uma consequência delas, em que os europeus têm contato com o mundo árabe, e com isso uma das consequências indiretas e não intencionais do movimento das cruzadas é o crescimento do comércio nas economias medievais europeias. E é uma coisa que no mundo árabe nunca deixou de existir. E ali essa importação indireta, né, do comércio, dos mercados urbanos,
para dentro da Europa, de volta para dentro da Europa, mas com uma potência, uma força muito maior que faz surgir uma quantidade imensa de cidades que surgem no continente europeu nesse período. E essa cidade mercantil, ela tem um outro sentido. É dominada por uma elite comercial, uma burguesia nascente comercial. Depois a gente vai entrar nos motivos e detalhar melhor essa história, mas o comércio é uma atividade eminentemente urbana. E os europeus que chegaram à América buscavam novas rotas comerciais que dariam vantagens aos conhecedores desses caminhos. Então essa é uma cidade vinculada ao mercado e ao Estado-nação ainda em processo de consolidação. A colonização daria um impulso fortíssimo às duas frentes. Na interpretação do grupo Modernidade e Colonialidade, que é o Aníbal Quirrano, Walter Mignolo, etc., a colonização é a principal causa do processo de modernização. Sem a colonização do Novo Mundo não existiria a Europa moderna naquela perspectiva. Então, uma cidade colonial que servia de correia de transmissão, interligando a atividade extrativa situada nas regiões das colônias, a cidade europeia que comandava todo o processo e se fortalecia com ele. Essa é a história dessa cidade da primeira parte. Na próxima parte a gente vai tratar do outro lado do encontro, da linhagem indígena que ainda permanece em cena, apesar de todas as tentativas de apagamento daquela matriz por parte dos colonizadores e daqueles que até hoje tentam dar sequência ao que eles faziam.